O tema desse vídeo, ele é um tema muito bom, porque é o que todo mundo passa ou já passou, tá? O perigo de colocar uma pessoa como centro da sua vida. Mas quando eu falo uma pessoa, gente, eu não tô falando de só afetivo não, sabe? Eu acho que tudo aqui nos meus vídeos não é só sobre relacionamento afetivo, mas em tudo, em todas as nossas relações. Vamos lá, eu vou começar o vídeo contando a minha história. E aí a gente vai contextualizar com o tema do vídeo, ok? Cresci no berço evangélico, né? Uma mãe que procurava uma boa educação para as filhas, então cresci nesse meio evangélico. Vamos lá, quando você é pequeno e você tem um cérebro formado na obediência, muitas coisas na sua vida vai influenciar. Então, aqui em casa a gente foi criado, eu e as minhas irmãs, de uma forma de ser muito obediente, muito honesta, sabe? Então a gente fazia de tudo para ser honesta, obediente. Então minha mãe levou a gente para a igreja, eu era nova e até então a gente só ia. Depois a gente começou a gostar. E quando você vai numa igreja, gente, você aprende muitas coisas. Tipo assim, a como se comportar, como agir, como ser, né? E na igreja, eles falavam muita coisa, sabe? Eles ensinavam muitas coisas que para muitos hoje tem grande poder, para mim não mais, porque eu consegui sair disso, que te prende ali, né? Te prende ali. Então, foi isso que eu passei particularmente, vou falar por mim, não vou falar pelas minhas irmãs. Então, o que acontece? Como que eu cresci na igreja, cresci com os pais ensinando sobre obediência, tudo que pastores, líderes religiosos falavam a respeito de como viver a vida, para mim se tornava um poder. Então, eu centralizava a opinião daquelas pessoas sobre a minha vida. Eu fiz isso comigo mesmo. Vocês acreditam que eu tive a coragem, calma, de fazer isso? Mas eu fiz isso. Centralizei opiniões de pastores, de líderes, de todo mundo que eu via, que falava sobre Deus. Eu achava que aquilo ali fazia sentido, eu achava que aquilo ali era verdade, eu achava que aquilo ali era um marco da minha vida. E aí entra nesse tema desse vídeo, sobre colocar as pessoas no centro da vida. Então, como que eu coloquei a igreja por si só como centro da minha vida, eu aprendi muitas coisas que acabou com a minha vida, acabou com a minha cabeça, sabe? Tinha uma avó extremamente evangélica, então queria agradar a minha avó também, de certa forma, com essa obediência. Gente, se vocês soubessem como que isso acaba com a cabeça das pessoas, como a gente colocar pessoas no centro da nossa vida vai acabar com a gente dava uma baixadinha na bola e seguir o baile com o que vem no nosso cérebro, sabe? Hoje eu tenho uma forma de espiritualidade e de viver completamente diferente. Não faz parte disso, eu não faço parte disso mais. Mas eu coloquei eles como centro da minha vida e eu não conseguia viver a minha vida enquanto eu não saí. Eu não tô falando em viver a vida de ficar com caras, que eu fiz isso. De sair, de beber, de dançar. Eu fiz tudo isso, sabe? E eu continuo fazendo isso. Eu gosto de sair, eu gosto de dançar, mas eu sou livre, entendeu? Se amanhã eu falar assim que eu não quero sair mais, eu posso. Eu não sou uma desviada que o pessoal fica falando que saiu da igreja. Não, eu não costumo me intitular dessa forma, porque creio eu que muitas pessoas que estão lá dentro já são desviadas. Só de você ensinar uma coisa que pode prejudicar a saúde mental de outras pessoas por questão de alienação, para mim já é um desvio de caráter muito grande. Então, quando eu coloquei eles como poder sobre a minha vida, eu deixei de viver minha vida. Eu deixei de me conhecer, porque as pessoas me associavam como uma crente chata, sabe? Porque eu aprendia, eu replicava tudo, né? Ah, não, é desse jeito, você tem que comportar assim, você tem que falar assim, você tem que ser assim.
fazer isso com outras pessoas. E sabe que a minha sorte, gente, é que eu sou uma pessoa muito querida. Não tô me achando, mas eu sou. Porque mesmo sendo insuportável, os que ficaram, que permaneceram, permaneceram. Porque não dava pra conviver com uma pessoa assim, entende? Era uma pessoa muito... Eu gostava muito de impor na vida das pessoas, porque o centro da minha vida era com base de imposição. Vocês têm noção o quanto isso adoece o ser humano? E aí tem gente que ainda fica colocando amigos como centro das atenções, namorado, marido. Coloca todo mundo no centro, de menos a própria pessoa. Sabe o que você está fazendo com você mesmo? Você está se adoecendo. Você está causando toda a doença futura que pode estar com você. Ah, mas é porque a minha mãe pensa que não vou valer nada. Entendeu? A opinião da sua mãe está sendo o centro da sua vida. Você começou a alimentar a ideia de que o que sua mãe está falando é o certo. E aí, gente, adoece. O centro da nossa vida, entende isso? Tem que ser apenas nós mesmos. Não pode ser pai, mãe, irmão, amigo. Não. Essas pessoas, gente, elas estão para acrescentar em coisas boas. Sua mãe tem que dar opinião construtiva. Isso aí não é papo de coach, não. Isso aí é um fato. Opinião construtiva. Mãe, estou com uma ideia de começar a estudar para concurso. A sua mãe tem que te incentivar. Se sua mãe puxa a sua corda e você vai com ela, ela é o centro. Ela que está guiando a sua vida. E a gente não pode dar essa permissão, gente, para ninguém, sabe? Se o seu namorado não te ajuda a crescer, não está ali com você, sempre está puxando, sempre está fazendo você triste, sofrer, ele está sendo o centro da sua vida, ele está te puxando para cá, sabe? Para ele. Ele que guia a sua vida, não você. Porque você colocar pessoas como centro, é isso que faz. É isso que traz doença, entendeu? Então, gente, a gente tem que parar para pensar um pouco sobre isso. Não fica colocando ninguém, nenhuma opinião, igreja, nada como centro da sua vida, não. Seja você o centro da sua vida. Isso pode demorar um tempo? Pode. Isso pode fazer com que você procure estudos, vídeos para você se conhecer, e isso traz um certo desconforto, porque quando a gente está aprendendo algo novo, fica meio desconfortável e você pode, não, isso não é para mim. Pode trazer, mas vai até o final, sabe? Tira, gente, qualquer coisa, sabe? Coloca Deus como centro da sua vida. Quando a gente coloca Deus, o centro da nossa vida, tipo assim, quando você quer fazer algo, aí você vai lá e dá uma conferida com Deus e ele te dá um sinalzinho que, tipo assim, você tem que fazer. É isso. É isso que é viver. É isso que é libertador. Não é o fato de a gente colocar pessoas nesse lugar, sabe? Nem situações nesse lugar. Esse vídeo, gente, ficou até meio melancólico, assim, que é um assunto sensível para mim, porque eu já fiz muito isso, sabe? Se eu não tomar cuidado, gente, eu continuo até fazendo. Então, por isso que a gente vai sempre estar conversando aqui. Tá bom? Um beijo de mulher para mulher. Tá, Marinha? Aqui, gente, tô fazendo um coração para vocês.